Olha só, a partir de agora, instituições e profissionais envolvidos na investigação policial, no processo judicial e também no julgamento de mortes violentas de mulheres vão ter que seguir regras para deixar claro que as causas para os crimes têm a ver com as questões de gênero, ou seja, com o fato da vítima ser mulher. As novas regras foram definidas pela ONU Mulheres Brasil e também pelo governo federal no início de abril. Para falar sobre o assunto, a gente está recebendo agora aqui a juíza Tereza Santos. Doutora Tereza, boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A importância disso que vocês definiram agora no início de abril, a partir da lei do feminicídio. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos e a todas. É extremamente importante, o protocolo ele traz essas regras e esse olhar de gênero, né? O que se diz é que toda morte violenta de mulheres, ela precisa ser olhada sob esse enfoque, porque uma vez olhada sob esse enfoque, determinadas cautelas passam a ser tomadas para que a investigação seja feita a bom termo. Por exemplo, o que muda para profissionais de imprensa, o que muda para médicos, o que muda para a polícia? Na prática, o que muda na investigação, por exemplo? Quando se chega, por exemplo, numa cena do crime, é extremamente importante, principalmente quando a gente está lidando com essa questão do feminicídio íntimo ou decorrente de uma relação familiar, aqueles basicamente descritos na Lei Maria da Penha, né, violência doméstica e familiar, que essa cena do crime seja preservada. Porque quando a perícia chega, ela consegue encontrar no lugar todos aqueles resquícios. E é bem interessante ver que, na verdade, há uma série de peculiaridades desse tipo de cena de crime que não tem em outras situações. Por exemplo? Marcas de destruição de espaço, marcas de agressões físicas que são feitas. Na verdade, a maior parte deles tem uma questão relacionada a meio insidioso ou cruel e a vítima acaba sendo espancada, ou ela acaba sofrendo algumas sevícias antes do feminicídio ou antes do ato fatal, enfim, ou do golpe fatal ser efetivamente dado. Fora essa questão da relação de parentesco que deixa determinados vestígios para conseguir se identificar o autor do crime, o que muitas vezes não é possível se essa situação não se fizer presente. E como é que a senhora faz parte de uma comissão no Tribunal de Justiça que avalia os casos de violência contra a mulher? O que a senhora percebe nos últimos tempos, desde que houve a aprovação da lei do feminicídio e a expectativa para essas novas regras agora? O que dá para dizer em números? Os números não são tão bons, que na verdade a gente viu no mapa da violência que houve um aumento das situações, mas o que a lei do feminicídio trouxe, isso é muito importante que a gente tenha em mente, que foi a visibilização do problema. Então a gente começou a falar feminicídio e passou a contar para as pessoas que há mulheres sim que morrem em razão de ser mulheres pura e simplesmente, né? Então a partir dessa constatação a gente consegue direcionar o tipo de investigação, direcionar o procedimento e atuar também nessa questão da prevenção para evitar que essas mortes violentas acabem acontecendo. Por isso essas regras agora são tão importantes, a definição dessas regras. O que muda, por exemplo, para a imprensa, para profissionais de imprensa? Tem alguma dica especial interessante que a gente possa dividir? Eu acho bastante importante que a gente olhe para uma situação de feminicídio, quando ela acontece, como sendo um feminicídio relacionado à questão de gênero mesmo. O que acontece muitas vezes é que a vítima ela é culpabilizada antes de se culpabilizar o autor. E a gente vê isso em questões bastante famosas, né? Aqueles feminicídios, por exemplo, da Eloá, que aconteceu em Santo André, o da Márcia, mesmo da Elisa Samúdio, né? Que foi aquela questão do goleiro. A gente acaba culpabilizando a vítima e dizendo que, na verdade, a culpada por aquela situação acontecer por conta de um comportamento moral ou ético acaba sendo a vítima. É a história da menina que sai de saia e acaba violentada ou estuprada. Exatamente. E a culpa do estupro é pelo fato dela estar de saia e não do animal que fez aquilo. Exatamente, é o mesmo problema. Então, se a imprensa puder dar um enfoque, na verdade, no fato em si, sem denotar, ou sem fazer conotações ou avaliações morais a respeito do comportamento da vítima, já é uma situação bastante interessante. E o que a gente pode dizer para quem está em casa nos acompanhando? Porque o feminicídio é o resultado de uma situação, muitas vezes, que já vem acontecendo. Daquela violência doméstica que vem se repetindo, daquela falta de coragem da mulher de denunciar, que não deve ser fácil mesmo ela tomar coragem de dizer que é o parceiro, que é aquela pessoa que está tão próxima a ela, que está fazendo essa violência com ela. O que a gente pode dizer para essas pessoas? Tem que ter uma noção da avaliação do risco. É muito importante que as pessoas não subestimem a capacidade de se produzir um mal maior ou de chegar a um feminicídio numa situação de agressão. A vítima está inserida quando é que situação de violência doméstica e familiar no ciclo da violência e dentro dessa inserção ela acaba não avaliando corretamente o risco que ela está submetida, nem tampouco os parentes ou as pessoas próximas. Então a gente tem que olhar para essa vítima, olhar para esse fenômeno
com um olhar, na verdade, técnico ou com um olhar de, olha, pode acontecer alguma coisa muito mais grave e tentar distanciar ao máximo possível essa vítima desse agressor. Doutora Tereza, tem algum sintoma que a senhora diria que é assim, sinal de alerta? Sim, vários. As agressões físicas, por exemplo, quando elas começam a atingir a área do pescoço. Tem muitas vezes que o agressor, a violência ela começa normalmente como moral, que são os xingamentos, a violência psicológica, que são as proibições de comportamento, passa por uma violência física, que normalmente começam com os empurrões, o segurar mais forte, os socos, os pontapés. Quando ela chega na região do pescoço, é porque realmente o controle ele tem que ser feito de uma outra forma, tem que ser exercido mais efetiva e concretamente, e aí é efetivamente um sinal de alerta. Olha, eu lhe agradeço. Eu já falei várias vezes, há anos eu faço entrevista sobre violência contra a mulher, mas nunca vi uma dica tão precisa com relação a isso. Acho muito importante a gente poder dizer isso para quem está em casa nos acompanhando. Muito importante esse seu alerta. Obrigada por ter estado aqui com a gente hoje. Tem alguma outra dica que queira deixar? A gente, infelizmente, está encerrando a nossa entrevista. Tem alguma informação importante para passar? Algum contato lá do Tribunal de Justiça que a senhora queira dividir com o telespectador? Olha, a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça está à disposição para a elucidação de questões. Eu acho que é muito importante aquilo que eu já coloquei com relação à avaliação de risco e, infelizmente, em situação de feminicídio tentado ou consumado, tentar o máximo possível preservar o local do crime, preservar os indícios, preservar e ir atrás desse tipo de prova, ainda que indiciária e indireta. Doutora Tereza Santos, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde.